João, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 1 a seguir. Nesta noite eu quero usar o texto de João 5 para falar sobre o paralítico do tanque de Betesda. Diz assim o texto: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. Olha só, 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a tua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui nessa noite. Te louvamos, Deus, por cada vida que entrou nesse lugar. Te louvamos, Deus, por tua palavra bendita, santa, que tem poder de transformar as nossas vidas. O desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco, Deus. Pai, no nome que é sobre todo nome, Deus, que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser aqui, porque é o Senhor que manda, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, o texto vai dizer que Jesus, ele foi a Jerusalém para uma festa dos judeus. O povo de Israel tinha 3 festas importantes, que todo judeu, ele ia em Jerusalém por causa dessas festas. A festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. O texto aqui não diz qual delas era, mas era uma dessas. Então, Jesus, cumprindo a lei, e como um bom judeu, ele vai também para Jerusalém. Jesus, é interessante que mesmo ele indo à festa, ele não vai à festa. Ele se dirige a um tanque, onde tinha muitos mancos, onde tinha muitos paralíticos, onde tinha muitos inválidos. E Jesus, então, deixa a festa e vai a esse lugar. É interessante, só abrindo um parênteses aqui já no começo da mensagem, é que a nossa vida, ela é assim. Tem muitos que estão se alegrando, tem muitos que estão em festa, mas, ao mesmo tempo, há muitos que estão sofrendo, há muitos que estão padecendo dor. É a grande verdade. Você vai ver isso muitas vezes na vida.
Então, Jesus vai a um lugar chamado Tanque de Betesda, onde havia muitos doentes. Jesus chega então a um homem que estava enfermo há 38 anos. Olha só. Então eu quero pegar esse fundo, essa história desse paralítico no tanque de Betesda, e quero compartilhar sobre algumas lições importantes para nós. A primeira delas, primeira lição, o que era o tanque de Betesda? Era um lugar de peregrinação. Então, o tanque de Betesda ficava, como eu já disse, em Jerusalém. A cidade era sagrada para os judeus e para muitos, né? Hoje é sagrada para os judeus, para os cristãos, para os muçulmanos, mas na época era só judeus ali. Então, surgiu uma história de que as águas do tanque de Betesda eram águas que curavam as pessoas, eram águas miraculosas. Então, surgiu também, alguns diziam que um anjo vinha em certo tempo e agitava a água e movia as águas. E o primeiro doente que se entrasse na água era curado de todo o seu mal. Então, por causa disso, muitos estavam ali naquele tanque. Eu creio que a administração municipal de Jerusalém acabou construindo um grande edifício. O texto vai dizer que o edifício tinha 5 alpendres. Então, 5 pavimentos, tinha um pavilhão para abrigar os enfermos. Então, o lugar foi denominado Betesda, que significa casa de misericórdia. Afinal, que eu não vejo misericórdia nenhuma nesse tanque. Eu não vejo a misericórdia de Deus nesse tanque. Eu vejo o tanque de Betesda como um depósito de enfermos, de pessoas que estavam ali sofrendo, e um depósito onde muitos estavam buscando a cura para a sua doença. Então, muitas famílias deixavam os doentes ali, naquele tanque. Alguns ricos pagavam escravos para cuidar dos doentes, para que eles ficassem próximos às águas e eles fossem o primeiro a entrar quando a água era agitada. Isso aqui virou um comércio, porque muitos estavam comprando um lugar, no melhor lugar do tanque, para entrar no tanque quando a água era agitada. Todos queriam um milagre. Os pobres, eles acabavam num fundão. Eles não tinham privilégio, muitas vezes, por causa dessa questão. Contudo, só o fato de estar ali no tanque era sinal de esperança para aqueles que estavam ali. Então, primeiro, era um lugar de peregrinação. As pessoas iam a Jerusalém por causa do tanque de Betesda, por causa da cura que ele prometia. O que mais? Era um lugar onde diziam que um anjo agitava a água. Olha só. Será que isso é verdade? Será que, de fato, um anjo descia e agitava as águas do tanque de Betesda? O texto diz, olha só, o texto bíblico diz, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. João 5,4. Muitos teólogos dizem que João 5,4, esse versículo 4, não está no original. Não está nos manuscritos originais da Bíblia Sagrada. A Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, coloca esse versículo entre colchetes, mostrando que ele não estava no original. Se alguém tem a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, vai estar em colchetes esse versículo de número 4 aqui. Possivelmente foi algum acréscimo de algum escriba. A história de que um anjo descia no tanque e agitava as águas era uma crendice popular. Era uma crença tão somente dos judeus. Era algo que eles acreditaram e, portanto, acreditarem e, portanto, relatarem, aquilo virou verdade na cabeça das pessoas. Olha, isso acontece nos nossos dias.
Existem muitos buscando cura. Tem gente que viaja para Portugal, para Fátima, para Lourdes, para Medjugorje. Lá em Medjugorje tem um retrato de uma santa que tem um óleo no quadro. E aquele óleo é colocado na ferida das pessoas e as pessoas saram. E as pessoas vão até lá por causa disso. Agora entenda uma coisa. A Bíblia não está apoiando essa crendice popular. Está apenas relatando, mostrando o fato que acontecia. João apenas está contando a história sem que a questão de julgar. Pois o foco aqui desse texto não é o tanque de Betesda, mas é o próprio Senhor Jesus. É o grande milagre que Jesus vai produzir, mostrando que ele realmente era o Messias esperado de Israel. Se não era o anjo que movia, talvez você pode perguntar aí, Paulo, mas se não era o anjo que movia as águas, quem é que movia? E a questão das curas que aconteciam? Quem estava curando o povo? Olha, uma coisa eu digo para você, com toda certeza não era Deus. Ou era um fenômeno natural, por causa do subterrâneo, ou algum passarinho passava por cima e fazia cocô e a água agitava, ou algum tacava alguma pedra no tanque, ou alguém só gritava, a água está se movendo, e o povo já pulava já. Ou então era um outro anjo, não sendo o anjo do Senhor, que fazia esses milagres. É duro, né? O diabo cura. Agora, pode ser a fé das pessoas também, de tanto querer que o milagre acontecesse, acontecia. Isso é um fato que acontece muito. Porque eu não creio. Irmãos, para analisar. Conhecendo Deus como nós conhecemos, você consegue conceber na tua mente, na tua cabeça, um lugar desses com muitos doentes, esperando um anjo vir mover as águas? Cara, eu não consigo entender. Eu não consigo ver Deus assim. Isso não é misericórdia. Isso é estar brincando com o ser humano. Deus não é assim. Então, muitos ainda hoje são curados. Tem muita gente sendo curada de muitos maus e de muitas maneiras. O que mais? Esse tanque era pifou aqui. Agora foi. Era um lugar onde ia uma multidão buscando cura. Aí você pode falar assim, você pode questionar, Paulo, mas e essa multidão que ia ao tanque? Eles queriam ser curados. Olha, uma pessoa que não nasceu de novo, que não conhece o Evangelho de Jesus Cristo e está doente, essa pessoa vai em busca de cura em todos os lugares. Aonde você disser que o negócio é bom, que você pode ser curado, essa pessoa vai. Por quê? Ela não tem consciência do Evangelho. Ela não tem consciência de um Deus vivo e verdadeiro, de um Deus soberano. Não tem. E isso aqui eu tenho prova na minha própria vida. Eu passei por uma experiência de ir a muitos lugares querendo cura. Nossa, eu já fui em tantos lugares. Às vezes tem até vergonha de falar. Eu já fui no Dr. Fritz. Eu já fui em terreiros de Umbanda. Eu já tomei banho de ervas em centros espíritas. Já fizeram um trabalho comigo em centros espíritas. Eu fui no Padre Quevedo. Eu fui até em igreja evangélica, na época. Porque era mais difícil na igreja evangélica do que no Dr. Fritz. Eu era católico. Eu não ia em igreja evangélica. Talvez o maior desafio foi entrar dentro da igreja evangélica. Eu fui em tanto profeta, e tanto... Sabe, eu recebi tanta profetada na minha vida, já, por causa disso aqui. Mas por que, irmãos? Eu queria ser curado.
Não importa de onde viesse a cura. Eu queria a cura, eu não queria o Deus da cura. Eu queria a cura, eu me submetia a qualquer coisa, porque eu não estava buscando Deus. Eu estava buscando uma cura. E é duro o que eu vou dizer aqui. Tem muita gente que não encontra Deus, porque não está buscando Deus. Está buscando cura, está buscando milagre, está buscando um emprego melhor, está buscando uma condição melhor, está buscando dinheiro. É por isso que tem um bando de picareta evangélico aí, vendendo cura, vendendo bênção. Acontece isso, porque o povo quer isso, aqueles que não nasceram de novo. Então, a multidão ia ao tanque porque estava espiritualmente cega. Estavam cegos espiritualmente falando. E ainda hoje é assim. Há muitos buscando. Há muitos que não vêm falar com o pastor, vai atrás da irmã Doquinha, igual diz o Juliano, né? Vai atrás de uma profeta. Por quê? É mais fácil. A profeta não vai dizer para você obedecer a Deus, muitas vezes. Então, primeira coisa, o que era o tanque de Betesda? Era isso aí. A segunda lição, quem era o paralítico? Quem era esse homem? Primeiro, esse homem era um sofredor. O texto bíblico nem sequer relata o nome desse homem. É triste, ele não, imagina, não diz o nome dele. Ele era um homem sofredor. Imagine o sofrimento desse homem, um pouquinho. 38 anos, paralítico. Esse homem vivia uma terrível situação. Olha, eu creio que aqui não tem ninguém que sofreu tanto quanto esse homem. Às vezes, irmãos, como diz o ditado, nós reclamamos de barriga cheia. Se coloque no lugar desse homem. Há muitas pessoas sofrendo, padecendo dores. Talvez você diga, mas eu estou sofrendo muito. Você teria coragem de trocar a sua vida pela vida desse homem? Nós precisamos parar de autocomiseração, de achar que a gente é coitadinho por causa das dores desse mundo. Nós temos que olhar, sim, para pessoas que estão sofrendo, para entender que a vida é circunstancial, e se eu estou bem agora, daqui 5 minutos eu posso estar pior do que um homem desse. Nós precisamos parar de ter pena de nós. 38 anos sofrendo de um mal. No tanque de Betesda, eu não sei quanto tempo ele estava. O texto não relata, ele não estava 38 anos no tanque. Diz que ele estava 38 anos enfermo. Eu fico pensando na frustração desse homem. Eu fico pensando no sofrimento dele, dia após dia, ali no tanque, sem nada mudar. Eu olho para esse homem e eu imagino o desespero no olhar dele, principalmente quando a água se movia. Esse homem era um homem sofredor. Que mais? Esse homem era um homem solitário. Olha só, note a solidão desse homem. Ele não tem família, ele não tem amigos, ele não tem quem se importe com ele.
Você já pensou uma vida assim? Uma vida onde não tem ninguém que se importe contigo? Uma vida sem família? Uma vida sem amigos? Uma vida sem irmãos em Cristo? Rapaz, como é glorioso poder ficar perto de pessoas que são amigas. É muito bom. Hoje nós nos ajuntamos para assistir o Jogo do Brasil, entre amigos, entre irmãos em Cristo. Eu fico pensando que se fosse hoje, esse homem tivesse um tanque de Bethesda aqui por perto, ninguém iria chamar ele para assistir o Jogo do Brasil. Ele ficaria lá, sozinho. Sozinho. Por quê? Porque muitas vezes os doentes dão trabalho e a gente não quer arrumar para a cabeça. Há filhos que abandonam os pais nos asilos. Há mães que abandonam os filhos em creches, em orfanatos. Nós vivemos num mundo egoísta, onde o egoísmo impera. Eu olho para essa cena aqui e eu vejo o homem dizendo, quando Jesus diz, você quer ser curado? Ele diz, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Imagine isso. Talvez se a pessoa tivesse com dor de cabeça, ela se atirava no tanque para ser curada da dor de cabeça e não pensava nesse homem que estava há 38 anos enfermo. Egoísmo. Esse homem, ele expressa a dor do abandono. Abandonado pela família, abandonado pelos amigos. E pior do que atravessar uma doença, é atravessar uma doença sozinho. Além da enfermidade desse homem, ele provou a dor da indiferença, do egoísmo. Esse homem, eu fico pensando na decepção dele com o ser humano. Como ele via a sociedade, como ele olhava e via as pessoas. Como é que nós estamos vivendo? Nós estamos dando importância para as pessoas. Nós estamos estendendo a mão para as pessoas que estão precisando de nós. Nós muitas vezes somos egoístas. Olhamos só para o nosso umbigo. Muitas vezes nós dizemos, venha o teu reino, Senhor, mas é o nosso reino que importa. É o meu reino, a minha casa, o meu carro. Por causa do egoísmo, nós vemos tanta injustiça nesse mundo, tanta desigualdade social, tanta corrupção no governo. Esse homem, ele estava frustrado, derrotado, decepcionado e só. Pior de tudo, só. O que mais? Esse homem, eu coloquei aqui, era um homem perseverante. De certa forma, ele perseverava. Não tinha muito o que fazer. Você pode perguntar assim, Paulo, mas não tinha muito o que fazer. Vai fazer o quê? O cara ia empurrando com a barriga. Ele ia levando as coisas do jeito que dava. Mas espera aí. Tem muitos que sofreu muito menos que esse homem e deu um tiro na cabeça. Desistiu da vida. Esse homem não. De certa forma, ele ainda estava no tanque. Ainda existia um fio de esperança para ele. Ele ainda achava que um dia ele ia poder andar. Nós vivemos dias em que as pessoas estão desistindo facilmente da vida. E aí desistem de tudo. Muitos estão desistindo da família, desistindo do esposo, da esposa, dos filhos.
Tem muita gente que não sofre o que esse homem estava sofrendo, porém, quer desistir, quer entregar os pontos. Nós não devemos desistir, nós devemos perseverar, sabe, lutar, precisamos, a cada dia. Não desista da vida, não desista do teu casamento, não desista do teu trabalho, não desista das coisas que Deus colocou na tua mão. Fique firme, persevere, insista, persista. Tem muitos que não conseguem sofrer nada. Esse homem estava sofrendo muito. Tem gente que não consegue sofrer nada. Eu até ouvi uma mensagem do pastor Cláudio Duarte. É um palhaço mesmo, né? Fazem dar risada, não tem jeito. E ele falou assim, com a menina procurou ele, falou, minha vida acabou, pastor. E aí ele falou, o que foi, minha filha? Perdi meu celular. Acabou a vida, perdeu o celular, não consegue sofrer. Não consegue sofrer. Aquele homem, ele estava equilibrado num fio de esperança. E ele não desistiu. Essa é a primeira lição. Segunda lição, melhor dizendo. Quem era aquele paralítico? Era um homem sofredor. Era um homem solitário. E era um homem perseverante. Terceiro e último. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus, ele foi ao encontro daquele paralítico. Enquanto a maioria foi para Jerusalém, em direção à festa, Jesus se dirige ao tanque de Betesda. É interessante isso. No meio daquela multidão de enfermos, os olhos de Jesus alcançou aquele homem. Naquele dia, aquele homem foi encontrado por Jesus. Jesus realmente se importou com ele. Jesus é amigo. Jesus, ele é companheiro dos solitários. Jesus, ele se importa conosco. Ele não desiste do ser humano. É aquele que olha para nós. E mesmo nós sendo mal cheirosos, muitas vezes pelo pecado, ele consegue nos abraçar. É aquele que olha para mim e para você. Jesus é esse. E mesmo nos vendo miseráveis pecadores, consegue se relacionar conosco. Jesus é aquele que, como ele mesmo diz, que ele dá a vida pelos seus amigos. Jesus, ele vai até esse homem, ele rompe o cordão do isolamento desse homem. A presença de Jesus conosco faz toda a diferença. Jesus não está longe. Ele vê o sofrimento. Ele vê o que nós passamos. Ele sabe o que eu e você passamos. Ele conhece o profundo da nossa existência, da nossa alma. Jesus, ele foi até esse homem. É interessante que é Jesus que foi, não foi o paralítico que veio. Em muitos lugares na Bíblia, você vai ver que as pessoas buscavam Jesus para ser curadas. Mas esse texto aqui não, diz que Jesus foi curar. É interessante. Jesus perguntou se o homem queria ser curado. Jesus faz uma pergunta intrigante. Ele chega nesse homem e diz, você quer ser curado? Rapaz, eu fico pensando assim, se fosse nos nossos dias, o jeito que tem pessoas bocudas hoje, se fosse nos nossos dias, talvez o cara diria para Jesus assim, não, eu gosto desse lugar aqui, eu vim aqui descansar, ver os outros sendo curados. Não quer ser curado. É claro que o camarada queria ser curado. Mas vem cá, por que Jesus faz a pergunta então? Será que Jesus
Não sabia que esse camarada queria ser curado? Parece contraditório, mas não é bem assim. Há pessoas que já se acostumaram com a doença. Há pessoas que já se acostumaram com a dor, com o problema. O pastor David Wilkerson, ele contou a história de um rapaz de 16 anos, que ele encontra num porão abandonado de uma casa velha. E ele chega lá, o rapaz está drogado, era usuário de heroína. E o David Wilkerson pega ele, porque ele estava desacordado, e leva ele na casa de recuperação, dá um banho nele, coloca roupas novas nele, cuida dele, prega o evangelho para ele. No outro dia, David Wilkerson vem e não encontra o cara na casa de recuperação. E diz, cadê fulano? Ninguém soube dizer para onde ia, ele tinha ido. Aí o David Wilkerson pensou, mas será que ele voltou para casa abandonado? E o David Wilkerson foi lá naquela mansão abandonada, naquela casa abandonada, no porão, e encontrou o rapaz drogado, de novo. E o rapaz disse para o pastor David Wilkerson, pastor, isso aqui para o senhor pode ser um lixo, mas é o meu lar. David Wilkerson diz que ele morreu um ano depois, com 17 anos. Estava acostumado com o problema, estava acostumado com a dor. Tem uma mulher lá perto de casa, que ela perdeu o marido, mataram o marido dela por causa de drogas. E nós ajudamos ela, fomos lá, visitamos ela, até o Rogério foi com a gente. Ajudamos ela uma vez, e ela começou a ir lá em casa. E aí a Marta, muito sábia, falou assim, a senhora não quer um emprego? A senhora pode trabalhar. A senhora não quer fazer umas faxinas para mim? Eu mesmo preciso. Rapaz, a mulher nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Tem outro detalhe. Além da pessoa não querer talvez ser curado, tem um lado da vagabundagem. Que a pessoa se acostumou a mamar nas tetas do governo. Também. Sabe, esse tal de Bolsa Família aí, ó, tem um monte de gente pendurada nesse negócio aí. Por quê? Acostumaram com o problema. Fui atrás de um rapaz, há 10 dias atrás mais ou menos, um irmão de Serra dos Dourados encontrou ele perto do camelódromo ali. Esse irmão de Serra dos Dourados me ligou, falando, Paulo, o cara está querendo se recuperar, quer ir para a casa de recuperação, você pode vir falar com ele? Eu disse, sim, eu vou. Almocei mais rápido, corri lá, sentei com ele, conversei com ele, liguei para Juarez, liguei para Cris, tentei conseguir uma vaga para ele de todo jeito, consegui uma vaga para ele. Falei, ó, faz assim, está tudo certo. Passou acho que 2 dias, eu e Elias fomos para o projeto de restauração, e eu perguntei, fulano chegou aqui? Não, nem apareceu. Por quê? Eu não fui atrás dele, mas se você for atrás dele, você vai encontrar ele no mesmo lugar, sofrendo. Não quer ser curado. É por isso que Jesus é bem taxativo. E Jesus pergunta, você quer ser curado? Porque talvez o cara, ele estava querendo ficar na mesma condição dele, já tinha acostumado, 38 anos. E tem outro detalhe. Quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Não é uma pergunta óbvia? A resposta dele não tinha que ser sim. Mas o que ele faz? Não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Foi isso que Jesus perguntou? Não foi. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Desculpas. Ele arrumou uma desculpa. Não tem ninguém que me coloque no tanque, e assim tem muitos. Eu lembro-me uma vez que eu fui no Parque Laranjeiras pregar o Evangelho, preguei o Evangelho numa casa, perguntei para o homem, o senhor é pecador? Ele disse, sim, eu sou pecador. O senhor tem certeza da sua salvação? Não, não tenho certeza. O senhor quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Ele disse, não, mas eu sou um cara bom, eu sou da pastoral, da família, eu sou membro da comunidade. E foi isso que eu perguntei. Não era sim ou não?
Quer dizer, arrumou um monte de desculpa, irmãos. Muitas vezes as coisas de Deus são simples. O evangelho é simples. Alcança o doutor e alcança o indouto. Mas os homens complicam. São os homens que complicam. Então, eu vejo aqui que Jesus estava levando esse homem, provocando uma reação nele, para ver se ele tinha fé, para ver se ele tinha esperança. A pergunta foi simples, mas ele complicou. O que mais? Jesus curou aquele paralítico. E é interessante que o rapaz não disse que queria ser curado. Mas Jesus, sabendo que ele queria, o curou. Olha só o que o texto diz. Antes de falar do texto, olha só, eu olho para o relato desse homem e eu fico pensando na situação. Para ele, a medicina da época era incapaz de curá-lo. Não havia remédio, não havia cirurgia, não havia qualquer procedimento que tirasse ele da condição que ele estava. Ele realmente precisava de um milagre. Se Jesus, entenda uma coisa, se Jesus não tivesse entrado na história daquele homem naquele dia, ele ficaria enfermo até a sua morte. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar uma coisa só. Se Jesus não tivesse entrado na nossa história, onde estaríamos nós? Onde nós estaríamos se Jesus não tivesse ido ao nosso encontro? Se Jesus não tivesse nos alcançado com a sua graça? Se Jesus não tivesse mudado a nossa história? Pensa aí. Jesus disse àquele paralítico: levanta, tome a tua cama e anda. E o camarada imediatamente foi curado, tomou a cama e saiu andando. O leito era uma maca, tipo uma esteira. Ele pega aquilo e sai andando. Jesus produziu um grande milagre. Jesus, ele pôs fim ao desespero daquele homem. Jesus, ele é capaz, sabe, de pôr fim ao nosso desespero, quando precisamos. Jesus, ele tem poder para fazer tudo novo nas nossas vidas, tudo novo na sua vida. Não importa o que tenha acontecido, Jesus pode mudar a situação, Jesus pode mudar a história, Jesus pode fazer. Eu não posso, mas Jesus pode. Por que eu digo isso? Quando eu pensei que era o fim, para mim, eu cheguei à conclusão que não tinha mais jeito, que nada resolveria o meu problema, que eu tinha chegado ao fundo do poço. E é bacana que no fundo do poço você só tem um lugar para olhar, para encontrar a luz. Para cima. E eu lembro-me que Jesus me alcançou e na verdade não era o fim. Era tão somente o começo de um agir de Deus na minha vida. Era o começo. Eu achando que era o fim. Mas Deus diz: não, meu filho, é apenas o começo. Vamos caminhar junto. Olha, eu falo assim porque eu conheço bem o que é desespero. Eu quis morrer muitas vezes na minha vida. Eu já tentei suicídios. Eu sei o que é angústia.
todas as vezes que uma pessoa se suicida, eu conheço a dor dela. A pessoa não queria morrer. A pessoa queria livrar-se da dor que estava matando ela. É horrível. Depressão é algo horrível. Uma vez eu cheguei a dizer, eu prefiro ficar 1 ano internado no hospital, engessado o corpo inteiro, do que ficar 1 dia com depressão. Aí vem Jesus e nos dá vida, vida eterna. João 10:10, o ladrão, o mercenário, o falso pastor não vem senão a matar, roubar e destruir. E Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus fez isso na vida desse homem. O que essa passagem do tanque de Betesda ensina sobre milagres? Eu vejo algumas coisas aqui, marquei aqui. Olha só, ensinam que os milagres de Deus não ocorrem por merecimento, e sim por vontade soberana de Deus, pela graça. O texto não diz que o paralítico estava fazendo uma campanha de curas e milagres. Outra coisa, Jesus foi até ele e o curou. Outro detalhe, os milagres de Deus não possuem fórmula, que acontecem do nosso jeito. Deus age como Ele quer. Os homens não conseguem manipular Deus. Não conseguem. Terceiro, o dia e a hora em que o milagre acontece pertencem a Deus e não ao homem. Então não adianta o homem ficar marcando dias de curas e milagres, marcando campanhas, que hoje Jesus vai curar. Chama lá os paralíticos que Jesus vai curar hoje. Ele cura se Ele quiser. E Ele cura quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, no dia que Ele quiser. É Ele que manda. Nós não conseguimos enquadrar Deus nisso. Ele é soberano. É Ele que faz as coisas acontecerem. Abrindo um parênteses aqui, eu lembro de uma vez conversando com um pastor, e ele disse assim que ele estava no púlpito da igreja, entrou um cara na cadeira de roda, e Deus falou com ele, vai lá e impõe as mãos sobre ele que eu vou curar ele. E ele teve vergonha de ir e não foi. Aí ele disse para mim assim, o cara anda na cadeira de roda até hoje, porque eu não obedeci Deus. E eu olhei para ele e falei assim, mas o Deus que você serve não deve ser o mesmo Deus que eu sirvo não. Porque o Deus que eu sirvo, Ele faz independente de você querer ou não. De você lá impor a mão sobre o enfermo ou não. Deus cura quem Ele quiser. E usa quem Ele quiser. Deus não precisa de mim para curar ninguém. Se eu não for impor as mãos e Deus quiser curar alguém, Ele cura sem ninguém impor as mãos, ou usa outro. Deus faz do jeito dele. A história sobre esse homem, o paralítico do tanque de Betesda, mostra o poder de Jesus. Revela que Jesus era de fato o Messias. Jesus curou aquele paralítico e pediu para ele carregar a cama. Isso aconteceu num sábado. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar dessa questão. Dos judeus, dos fariseus, dos religiosos da época de Jesus. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas aquele homem respondeu, o homem que me curou, me disse, pegue a tua maca e anda. Então lhe perguntaram, quem é esse homem? Olha só,
que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado nem tinha ideia de quem era, pois Jesus tinha desaparecido entre a multidão. Vejam só o que esses judeus, esses fariseus fizeram. Eles disseram: hoje é sábado, não é lícito você carregar a tua cama. Aquele era um dia de sábado. E como se sabe, na lei de Moisés, dizia que o homem não podia fazer aquilo mesmo. Aqueles judeus, o que me chama a atenção aqui é o seguinte: imagine você, aquele homem era conhecido, aqueles judeus conheciam aquele homem, sabia que ele estava no tanque de Betesda, sabia que ele tinha sido curado. Ao invés deles se alegrarem porque o homem foi curado, e olharem para as pernas dele, dizendo: o camarada está andando, rapaz, glória a Deus por isso. Eles olharam para a religião, eles olharam para o legalismo, eles olharam para o cumprimento da lei. Isso é tão duro, porque nos nossos dias, muitos fazem isso, a religião cega as pessoas. Há muitos fariseus nos nossos dias, ainda é duro, muitos legalistas. Aqueles homens, quando eles falaram: olha, quem mandou você carregar? É como se eles dissessem: quem foi o transgressor que mandou vocês carregarem essa cama? Aí aquele que fora paralítico disse a eles: olha, eu só estou carregando essa cama porque o homem que me curou me mandou carregar. Quer dizer, nessa hora, ele deu mais autoridade para Jesus do que para os religiosos da época, para os fariseus. Aquele que mudou a minha história mandou eu carregar a maca. Os judeus disseram: quem é esse? Olha, religioso é duro. Quando eu olho para questões como essa, eu vou falar. Essa semana mesmo, eu tive um contato com um fariseu. O camarada me mandou um texto no WhatsApp e eu falei a verdade para ele. Eu falei que não era bem daquele jeito. Ele usou um texto do Antigo Testamento dizendo justamente sobre isso, que a cura de Deus é condicional, porque lá em Deuteronômio está dizendo que se você obedecer os mandamentos, Deus vai curar você. Aí eu coloquei só assim: olha, é o seguinte, você está pegando um versículo isolado da Bíblia, você está pegando um texto do Velho Testamento que Deus falou com os judeus. Eu não sou judeu, eu sou gentil. Aí ele colocou assim, falou para mim assim: você está desviado, você não crê na palavra de Deus mais. Falou para mim isso, rapaz. Aí eu coloquei assim e falei assim: o problema é que você não consegue ser contrariado nos seus pensamentos. Você desce tanta lenha na religião que você se tornou um religioso da sua própria doutrina. Só você sabe a verdade, mais ninguém. Tive que falar. E assim é com muitos. Tem gente que só olha para a religião. A religião, o legalismo, tem o poder de tirar o amor do coração das pessoas. Sim. Olha só esse texto. O cara estava 38 anos enfermo, Jesus curou ele e o cara vai olhar para sábado. É muita tolice. Olha só, o legalismo daqueles religiosos fizeram com que eles quisessem conversar com Jesus. E eles foram conversar com Jesus. Olha só, quando eles foram e eles falaram para Jesus o porquê daquilo, Jesus disse assim: a defesa de Jesus foi surpreendente. O texto está em João 5,16,
17, 18, é a sequência do texto que nós lemos. Jesus diz assim para eles, olha: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e também eu estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo. Olha aqui que beleza. Tinha que guardar o sábado, mas tinha que matar também os outros. Pois não somente estava quebrantando o sábado, mas também dizia que era filho de Deus, se igualando a Deus. É claro que o que matou Jesus foram os nossos pecados. Ele deixou a glória por causa dos nossos pecados. Mas terrenamente falando, o que matou Jesus foi porque ele não guardava o sábado e porque ele dizia que era filho de Deus. Quer dizer, não guardava na ótica dos fariseus, porque Jesus cumpriu toda a lei. Ele guardou sim o sábado. Mas Jesus era judeu. Eu sou gentil. Para encerrar, por último, Jesus, ele exortou aquele homem que foi curado. Jesus exortou aquele homem que foi curado. Olha só, o texto diz: mais tarde, quando Jesus encontrou o homem no templo, lhe disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que pode ser pior do que ficar 38 anos enfermo, numa maca? Pense aí. Eu só vejo uma coisa que pode ser pior que isso: ser jogado no lago de fogo, ser condenado. 38 anos enfermo. O que pode ser pior que viver 38 anos numa maca, enfermo? Ser condenado, ser jogado no lago de fogo. É duro, né? É duro dizer isso, mas é a verdade. Porque eu não vejo que tem coisa pior do que ficar 38 anos enfermo. Pior será ser jogado no lago de fogo. E ainda tem mais: Jesus aqui atribui, muitas vezes, a esse homem um pecado que ele tinha ficado enfermo por causa de um pecado. Apesar que isso também a gente tem que entender que é uma das hipóteses. Mas Jesus, ele diz: não vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Talvez você diga assim: eu não quero isso para mim. Eu não quero ser jogado no lago de fogo. Nem eu quero. Eu não vejo se alguém aqui num equilíbrio, numa plena condição de consciência, consegue querer ser lançado no lago de fogo. Eu creio que não. Então, o meu conselho para você que me ouve é: se arrependa. Arrependa-se dos seus pecados. Creia que Jesus veio a esse mundo e morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Renda a sua vida a Cristo, creia nele para ter vida eterna, para viver para sempre com Deus, não nesse lugar, em outro lugar, muito melhor. E eu quero orar. Eu quero que você feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. Ó Deus, obrigado, Pai, por nos alcançar a cada dia. Obrigado, Deus, por abrir os nossos olhos, por podermos ver, Deus, ó Deus, o teu reino, a tua glória. Ó Deus, obrigado, Pai, por tua obra nas nossas vidas.
Ó Pai, que pessoas aqui, Deus, que ainda não te conhecem na experiência real, que elas possam ir para casa refletindo, e que lá na casa, ou no meio do caminho, ou qualquer outro dia, ou qualquer hora, elas possam ir até o Senhor e clamarem, Deus, por misericórdia, e clamarem por salvação, ó Deus, e realmente, Pai, se entregarem ao Senhor, que está pronto a perdoar os pecados e dar-lhes vida eterna. Faz isso neles, Pai. Continua o teu processo nas nossas vidas, em cada um aqui. Leva-nos para perto do Senhor, ó Deus, que nós possamos um dia chegar aí e ouvir: vinde benditos de meu Pai. Ó Deus, e que possamos nos encontrar aí na glória, Pai, e dizer: valeu a pena, ó Deus, valeu a pena ficar a cada dia firme na tua presença, ser sustentado por tua graça bendita, Pai, porque nós não temos méritos algum, Deus, não é o nosso mérito, é o mérito de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. Obrigado por Jesus. Obrigado por nos conduzir, Deus, endireitar os nossos caminhos, nos guiar por um caminho plano, um caminho de justiça, um caminho eterno, Pai. Oh Deus, obrigado, Deus, por todas as coisas, pelo privilégio de poder chamá-lo de Pai, de poder falar contigo, ouvir a tua voz e poder te adorar, Deus. Obrigado, Pai, por tudo isso. É no nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. E vamos terminar cantando, amém? Preciso